Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A aliança PSB-Rede já avisou. Vai ter candidato próprio ao governo de São Paulo. O difícil agora é a definição de quem será o escolhido. Para falar sobre o entrosamento na aliança PSB-Rede para a tomada de difíceis decisões, hoje entrevisto o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, eleito pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigada, prefeito, por estar conosco. Eu é que agradeço, é uma satisfação estarmos aqui para conversar um pouco desses temas. Bom, prefeito, eu falei agora, né, que já foi o recado, Eduardo Campos já falou com Alckmin, que vocês terão candidato próprio em São Paulo. Entretanto, eu vi uma referência que o governador Alckmin, ele não dá isso por interminado ainda e manda o recado. Ele tem interlocutores para deixar claro para vocês que está em aberto, que a chapa dele ainda não está composta. Ele está sugerindo o quê? Que o vice pode ser do PSB? Maria Lídia, na verdade nós temos um projeto para o Brasil, que é a candidatura do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que ganhou um reforço muito grande com a vinda da Marina, essa aliança PSB e Rede. Eu tenho certeza que o povo brasileiro vai olhar com muita atenção e principalmente quando chegar o momento de mostrar as propostas, aquilo que ele já tem como experiência administrativa. Mas é claro que uma aliança como essa, com uma configuração nacional, começa a ter os seus arranjos estaduais. Não é só em São Paulo. Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro. Mas aqui em São Paulo, o PSB pode repensar a possibilidade de aceitar, vamos dizer, a realidade em São Paulo, a atitude do Alckmin de estar aberto? A realidade em São Paulo é a seguinte: o PSB é muito ligado ao governador Geraldo Alckmin, né? Eu, no meu caso, por exemplo, em Campinas, o meu vice é do PSDB. O governador tem sido muito parceiro da cidade de Campinas, Rio Preto, Marília, são cidades governadas pelo PSB em que nós temos um bom entrosamento. Então eu diria para você o seguinte: dentro do PSB em São Paulo existe um desejo, eu diria majoritário, não é unânime, mas majoritário, que nós estivéssemos juntos com o governador Geraldo Alckmin. Teve essa decisão da candidatura própria, nós indicamos o nome do Márcio França, ex-prefeito de São Vicente, atual deputado federal, para que ele represente o partido. Agora, caso isso não acomode... Mas a Marina aceita? Aí é que está. Não é uma questão da Marina aceitar. A Marina é uma pessoa democrática, ela não faria uma imposição para o partido, né? Caso nós tenhamos candidato próprio, vai se abrir uma lista de inscrição, nós teremos o nome do Márcio França. E se for para uma convenção partidária, ele com certeza ganha a indicação do partido. Então, nesse momento, o nome do deputado Márcio França é o nome do PSB para a disputa do governo. Você me perguntou, pode mudar esse cenário? Eu diria que só tem uma maneira, ao meu ver, no meu entendimento, de mudar, que é voltar para uma situação de apoio ao governador Geraldo Alckmin na reeleição dele em São Paulo. Bom, agora uma outra questão. Então eu observo que o PSB não é hermético, não é rígido no sentido de não rever decisões. Aí entra a questão do resultado das pesquisas de preferência de votos, em que Marina Silva aparece numa largada com 20% e Eduardo Campos 9,9%, nessa última pesquisa CNT. Para pegar esta, é prático, existe uma avaliação de que vale a pena insistir no nome de Eduardo Campos para cabeça de chapa, candidato à presidência, quando pode ter uma largada já vantajosa com Marina Silva, com esses 20%, considerando que ela já teve 20 milhões de votos na eleição passada? Maria Lídia, o nome da Marina é um nome precioso, não só por intenção de voto. Ela é uma figura que ela desperta em nós o respeito, né? O respeito, a admiração pela convicção que ela tem das suas ideias. Mas a figura do governador Eduardo Campos, ele também tem essas identidades e ele tem uma experiência administrativa muito forte. É uma pessoa com menos de 50 anos, que já foi ministro, governador reeleito, o mais bem avaliado do Brasil. Então essa junção Marina e Eduardo, e nós acreditamos, nós do PSB, que vai despertar o interesse
no povo brasileiro, interesse de novas políticas, interesse de um novo entendimento com a população. E vai haver tempo para que Eduardo Campos seja mais conhecido do eleitor brasileiro? O Eduardo, ele hoje tem cerca de 10%. Ele não precisa chegar a 40%, 50%. Nós acreditamos que ele chegando na casa dos 25% de intenção de voto, ele tem grande possibilidade de estar no segundo turno. Essa eleição, ela deve ser uma eleição de segundo turno. O Lula ganhou 2 eleições indo para o segundo turno. A própria presidenta Dilma, eleição passada, ela teve que disputar um segundo turno. Então, tudo indica que essa eleição terá um segundo turno. E a nossa confiança é que o governador Eduardo Campos, com o apoio da Marina, ele tem grandes condições de ir para esse segundo turno e aí sim, em condições de igualdade, com o mesmo tempo de televisão, com o mesmo espaço, certamente ele terá uma condição muito positiva, nós acreditamos, para ser o novo presidente do Brasil. Prefeito, os adversários do PSB e Rede repetem que há uma falta de sintonia ideológica nos pensamentos, metas, objetivos e falta de entendimento ali na aliança PSB-Rede, em várias questões pontuais. Está difícil esse relacionamento? É uma questão de ajuste? Como é que está? Olha, Maria Lídia, eu diria para você que a política tem isso, né? Dentro do próprio PSB, nós temos pensamentos divergentes. Por exemplo, a deputada Luísa Erundina, ela defende pontos de vista diferentes do que eu estou abordando aqui. Então, não é só uma questão de PSB e Rede, é a questão da política. Mas quem fala isso não conhece a habilidade do governador Eduardo Campos de lidar com essas situações, né? Eu tenho convicção que ele vai levar essa aliança que fez com a Rede com muita tranquilidade, tanto que ele está debatendo as questões programáticas, as questões de propostas de governo. Nesse momento, ele não está preocupado com percentual eleitoral. Logo que vocês anunciaram essa aliança, foi impactante. Foi. Só se falava nisso. Para o ex-presidente Lula, foi até o que ele chamou de um soco no fígado. Lembra disso? Entretanto, depois parece que refluiu aquela questão do impacto. Isso é porque a campanha ainda não deslanchou ou os adversários, principalmente aqueles apoiadores da presidente Dilma, eles entendem que vocês têm menos tempo na TV, ou seja, o cacife eleitoral não se compara e por isso mesmo eles falam mais em relação a Aécio como um adversário naquela polarização PSDB-PT? Olha, nós acreditamos que o ex-governador Aécio, ele vai ser uma candidatura forte também. Isso é um ingrediente a mais para colaborar para que tenha o segundo turno nas eleições. Mas o governador Eduardo Campos, com o apoio da Marina, né, numa chapa, é o que nós pretendemos, ainda não foi anunciado, mas a expectativa... É que ela seja vice? É que ela seja vice. Essa é a nossa expectativa, né? Com certeza, uma chapa como essa vai ser uma chapa forte pelo conteúdo das ideias, das propostas que vai passar para a população e mostrar que o governador Eduardo Campos é um jovem, mas que tem história, que tem passado e que tem uma experiência política que pode fazer muito bem para o Brasil, como, por exemplo, na área da segurança pública, que ele conseguiu um grande resultado lá no estado de Pernambuco. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Eu é que agradeço. Boa noite. Estela.